É aí nerd, aqui o anime de hoje Marshall Magic Moscows, um anime perfeito para ser chamado de Harry Potter maromba para os mais íntimos. Tudo começa no reino mágico onde todo mundo usa magia na sua fantasia, tornando-se inclusive parte natural da vida cotidiana. Acredita-se que a magia é um presente concedido por Deus com ênfase tão alto, inclusive colocada na sua magia de maestria, que ela determina o status social de alguém no mundo. Mas em uma determinada floresta profunda onde vários dragões ficam voando por aí, coisa comum de acontecer, os animais ficam tremendo de medo com a boca aberta assistindo, mas levantando uma quantidade absurda de peso no supino como se não fosse nada. Sua existência desafia a ordem natural. O cara é tipo Saitama, só que não chegou no nível careca ainda. Enquanto ele come, ele começa a afirmar que não tem nada melhor do que comer um bom lanche depois de treinar. E uma cabana próxima ao seu pai chamado Higrong casualmente se senta na sua cadeira enquanto usa magia para servir uma bebida. Ele mora na floresta longe dos outros humanos e aos 75 anos de idade lembra-se dos tempos em que era um encrenqueiro no passado, mas esses dias acabaram e agora os seus níveis de estresse tão bem abaixo, apesar de Mesh ser o causador de problemas e do causa onde quer que ele vá, colocando a prova disso. Inclusive quando o mestre tenta entrar na casa e puxa toda a porta, basicamente faz com que o velho comece a gritar, ele arranca a porta da parede e ele quer saber por que o garoto arrancou a porta das dobradiças, só que o seu filho explica que ele não conseguia se lembrar se ele tinha que puxar ou empurrar a porta para poder abrir, e essa desculpa acaba confundindo o velho porque ele mora lá há muitos anos. O jovem começa a se sentir mal por suas ações e pede desculpas, prometendo consertar a porta. O mestre sempre foi alguém muito gentil e se desculpa com uma carinha de cachorro com fome, mas o seu avô então começa a entrar em pânico novamente quando Mesh tenta consertar a porta. Enquanto ele se vira pro lado e começa a bater continuamente a moldura da porta na parede, o Grow tenta falar para ele para voltar atrás, mas acaba sendo incapaz de fazer isso a tempo. Tarde demais, porque acaba que o México quebra a porta, mas ainda nesse momento ele desistiu, então serve um pouco de chá para os dois tomarem. Ele confirma se o seu filho terminou a sua rotina de treinamento do dia e o médico confirma que sim, mas pergunta por que ele só treina o corpo e não treina magia, e Grow até quer dizer a ele é verdade que ele não é uma pessoa normal, ele não pode usar magia como os outros, então o mínimo que ele poderia fazer é fortalecê-lo fisicamente, mas o Igro decide contar isso para ele uma outra hora. Ele diz à médica que vai sair por alguns minutos e pede para que o mestre cuide da casa, mas o Grow também lembra seriamente dele não se aventurar na cidade enquanto ele tá fora assim que o seu pai se afasta. Então ele pega um panfleto de uma padaria anunciando que o doce de creme de edição limitada ia estar sendo vendido, então ele coloca o seu manto e sai correndo na direção da cidade porque ele não consegue se segurar quando se trata de guloseimas. Quando ele chega lá na cidade, ele vê que tudo está relacionado com magia mesmo. Todos os trabalhos de rua normais são feitos com magia. Eles chegam à padaria e o cheiro dos produtos recém-assados faz com que o seu corpo fique tenso de emoção. Isso faz com que ele segure as mãos até apertando elas, só que o mestre avança e faz o seu pedido de 7 peças, mas quando chegou a hora de pagar o meio que o padeiro ficou chocado ali porque as moedas estavam completamente amassadas, porque ele ficou muito animado e acabou esmagando as moedas com a mão. O padeiro então tem certeza de que elas não se dobrariam quando alguém simplesmente apertasse nas suas mãos, mas o jovem Mesh pede desculpas enquanto endireita essas moedas e isso faz com que o trabalhador comece a gritar. Ele se acalma um pouquinho depois de um momento e de repente um vento acaba batendo e o capuz do México revela o seu rosto. Todos ficam horrorizados apenas olhando para ele, mencionando que não podem ver nenhuma marca no seu rosto. Enquanto isso, outro lado da cidade tem o Brad, um inspetor policial da polícia mágica. Ele tá lendo uma notícia de que ele vê que um aluno foi selecionado para se tornar um visionário divino da Academia Mágica, um título que é concedido ao aluno que demonstra mais alto grau de excelência ao longo do ano letivo. O destinatário também recebe uma promoção holandesa, entre outras recompensas. O Brad ficando muito ciumento com relação a isso e ao lado dele também tá um cara acorrentado dentro de uma cela, Basicamente o homem pede perdão confessando que ele só roubou algo pequeno e o seu comentário só deixa o Fred mais irritado porque o seu crime ele deu mais trabalho. O policial se move até ele então para preparar para dar a ele uma punição que faria ele se arrepender do seu próprio crime, mas o prisioneiro acaba sendo salvo por uma ligação aonde alguém informa o Brad que tem uma criança sem uma marca vagando pelas ruas. O garoto que tá aí é o Mesh. Agora fica pensando em como ele foi contra as ordens do seu pai, causando toda essa comoção. Enquanto as pessoas olham para ele, ele sente que valeu a pena fazer essa jornada pros bolinhos de creme especiais, mas o seu passeio é interrompido quando ele esbarra no
Policial Terry. O policial, irritado por ter caído um pouco de recheio no seu uniforme, começa a falar pra caramba, mas ele quer o culpado porque ele tá bêbado. O garoto então tenta pedir desculpas oferecendo um bolinho de creme, só guarda derruba o bolinho da mão dele. Talvez se fosse um donut ele pudesse até ter aceitado. Enquanto ele continua repreendendo esse garoto, o mestre então rasga seu uniforme, o que acaba chocando todos, mas a ideia dele era só lavar o uniforme e devolver para o policial. Brad então chega ao local, rapidamente faz serva e se levantar. Ele olha para Mesh, quem tá desfrutando da sua sobremesa. O oficial fica confuso sobre o que o garoto não se importa quando todos estão falando dele. Ele continuou então comendo os seus doces até que de repente o Rigor apareceu lá e saiu correndo com o Mesh nos seus braços em direção à sua casa. Fredis observou aí e liberou o seu feitiço de rastreamento para segui-los em casa. O Rigon ficou furioso porque o mestre não ouviu as suas ordens, mas o mestre se desculpou mais uma vez com o seu rostinho de cachorro morto e o velho de repente parou de repreendê-lo e como punição ele disse até para o mestre lá repetir os seus treinos diários e o mestre se sentiu um pouco triste, mas mesmo assim deixou o resto dos seus doces para o seu pai e foi treinar. O seu pai começou a pensar que talvez ele tivesse se safa muito fácil porque o mestre nunca foi alguém rebelde durante a sua adolescência. Ele pega os bolinhos então e pensa que eles estão vivendo na floresta para poder esconder o mestre de todos, caso contrário a polícia perseguiria eles porque o garoto não pode usar nenhum tipo de magia, algo que é quase um crime nesse mundo, mas agora ele deve proteger o Mesh mais do que nunca porque a polícia mágica descobriu a existência dele. De repente a porta da frente foi arrombada e o Brad entrou perguntando onde o Rigro havia escondido do seu filho na floresta. Então o mestre estava lá focado na sua punição, girando a barca de ferro no seu dedo, fazendo supino como um louco e também fazendo várias outras coisas malucas, tudo com aqueles pesos gigantescos malucos que qualquer pessoa seria esmagada se tentasse pegar eles ou simplesmente caísse em cima da pessoa, mas ele só precisava de 5 minutos para fazer isso tudo. E quando ele estava voltando para casa e pensando nos seus doces, ele parou na porta de novo. Ele não sabia se tinha que puxar ou empurrar a porta mais uma vez e ele não entrou porque ele não queria quebrar essa porta e deixar o seu pai com raiva lá dentro. O Brad estava pedindo para o Rigro para revelar o seu filho e o México ouviu isso tudo, acabou ficando chocado e o coração confuso do México afundou quando ele percebeu o que estava acontecendo. O Brad mencionou que desde os tempos antigos eles matam qualquer um que não usa magia e ele quer manter essa tradição porque aqueles que não podem usá-la não merecem viver mais. O Rigro estava determinada a proteger o seu filho custe o que custar. Brad tentou convencer um Vigro a revelar a localização do Marte porque se ele fizesse isso ele seria poupado, mas apesar de ser torturado, Hiro não aceitou. Ele recusou. Ele se lembrou de como ele era muito fraco como mágico e foi rejeitado por todos seus professores e sua família. O seu chefe, todos os rejeitaram. Ele inclusive ia se matar por isso, mas ele parou quando ouviu um bebê chorar e aí ele viu que o bebê não tinha marca nenhuma e pela primeira vez na vida sentiu que alguém precisava dele. Naquele momento ele decidiu que queria ser o pai da criança e criá-lo de uma maneira que ninguém pudesse negar a sua existência. O Brad renou que os seus soldados procurassem mais e estava desesperadamente para o México fugir enfurecido. Então o Breve decidiu acabar com a vida do velho com o feitiço e nesse momento o mestre entrou pela porta quebrando ela e dando um soco num dos guardas. O segundo guarda veio para cima dele para lutar com ele, mas ele rasgou a roupa do guarda pela segunda vez hoje e ainda deu vários tapas seguidos até finalizar ele com um tapa mais poderoso. Mesmo que o mestre não tivesse magia, ele prometeu enviar o Brad para o inferno com os próprios punhos e o coração doeu nessa hora sabendo que o mestre estava arriscando sua vida para protegê-lo. Ele tentou raciocinar, mas o mestre estava determinado a manter a sua promessa apesar da tristeza e do medo e Grow estava orgulhoso da coragem do México. Brad começou a lançar vários feitiços que usou uma vez inclusive para matar um dragão, mas o mestre com um único movimento da sua mão desviou o ataque. Todos ficaram atordoados, mas o México ficou lá com calma e controlado. O Brad usou outro feitiço mais poderoso capaz de destruir toda a floresta, mas o México deu um tapa no feitiço novamente e aí o Brad ficou mais furioso ainda e começou a jogar vários feitiços de uma vez só, mas foi muito fácil. Ele usou esses feitiços como se fosse uma bola de futebol para brincar, ficou fazendo malabarismo e brincou até jogando vôlei com os feitiços, só que agora o Messi queria acabar com tudo, então ele pegou a varinha do seu pai. O Brad ficou com medo, criou uma barreira mágica pensando que o mestre ia lançar um feitiço, mas em vez disso o mestre jogou a varinha no Brad com toda a força que ele tinha. Embora para ele tivesse uma barreira mágica ao seu redor, ele não conseguiu bloquear a varinha e teve até o seu rosto cortado. Me ameaçou o Brad nessa hora falando para ele ficar longe ou eles os mataria. Brad foi derrotado, mas ele ofereceu um acordo
para o México porque o Me era alguém excepcional, então se ele se inscrevesse na escola de magia ele poderia se tornar um mago escolhido por Deus. Dessa forma o médico poderia ser mais conhecido por toda a cidade como mago e não Zé ninguém que deveria ser morto. E apesar da oposição do rigor com relação a isso, o México aceitou a sua oferta porque ele não queria viver sendo caçado como um bicho do mato. Ele queria aproveitar essa chance para virar a sociedade de cabeça para baixo, e então à noite ele subia as escadas para a nova academia de magia e prometeria esmagar qualquer desafio jogado na frente dele, obviamente sem usar um pingo de magia cara com o seu próprio punho, finalizando assim o primeiro episódio de Macho Cara. Então se você curtiu esse anime e quiser continuar acompanhando aqui no canal, capricha naquele likezão e se inscreve aqui no canal. É óbvio que você não pode esquecer de ativar o sininho também, porque assim se você sair sem ativar você não vai conseguir receber as notificações dos próximos vídeos. E vem com a gente cara, se você tá esperando essa continuação é bom ativar o sininho para você acompanhar. Obrigado demais galera, eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima, tchau.